Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do painel especial Novembro Azul. Estamos de volta, 15 horas e 23 minutos. Falamos aqui da nossa central de jornalismo da Guardiã da Notícia, na Avenida Paulista, neste painel especial Novembro Azul, com muita informação, sempre recebendo convidados para lá de especiais para falar sobre esse assunto que hoje, durante todo o dia, nós estamos aqui colocando à disposição da informação para que você de casa saiba tudo sobre este mês de prevenção do câncer de próstata, que é o Novembro Azul. Em nossos estúdios, desta vez comigo, conduzindo mais esse painel, já estamos no painel de número 6, a Fabi Teixeira. Fabi, obrigado pela sua presença, vai ser uma honra conduzir esse painel com você aqui agora. Prazer é todo meu, Gil, para a gente passar essa informação tão necessária, porque a gente defende muito aqui na Guardiã que a informação salva vidas, sim, e eu acho que é o veículo principal e a missão do jornalismo é justamente essa, levar informação para que a gente quebre tabus e principalmente, se for necessário, o tratamento, a cirurgia, as pessoas saibam a quem recorrer e de que forma. E por isso a gente tem hoje aqui mais um painel com especialistas e eu quero que você os apresente. Claro, primeiro ela não quer ser chamada de doutora, mas eu farei desta forma, porque é merecedor o título. Doutora Lúcia Macarielli, diretora de saúde de Guarulhos. Seja muito bem-vinda, já já eu te passo a palavra, e também o doutor Rony Fernandes, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado pela sua presença. Dando as honras, vamos começar pela doutora, Fabi. Por que eu estou te chamando de doutora? Porque, primeiro, você se classificou como enfermeira. É uma das classes mais importantes na medicina, podemos assim dizer, porque não há um médico que entre numa sala de cirurgia ou no consultório sem que ele tenha o quê? Uma enfermeira. Então, é o braço direito, né, doutor? Sim. De qualquer profissional. Seja bem-vinda. Guarulhos, como é que nós estamos nessa questão de informação, né, Fabi? Sim. A gente hoje está aqui para falar sobre esse tema importante, que é informar a população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, porque é ele que ajuda. E também as mulheres para convencerem os seus companheiros a fazer esses exames que eles tanto relutam. Primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade da gente poder vir falar um pouquinho da importância da política pública e dos serviços públicos que tem sim qualidade na informação e na assistência à população. Precisa sim ter esse acesso, né, dessas informações. Guarulhos, a gente é um município muito grande, composto com muitas unidades de atenção primária. Nós temos ao todo 69 unidades. Durante o decorrer do ano todinho, mas não só no mês de novembro, a gente faz toda a conscientização, mas a gente intensifica no mês de novembro, tá? No mês de novembro, a gente intensifica a saúde do homem como um todo. É um município que a gente tem muitos caminhoneiros, mais de 700 empresas de transportes. Então, a gente tem aquela população masculina nem sempre fixa no município durante o dia. É porque ali tem uma grande concentração de transportadoras. Exatamente. Né? Uma região muito próxima à Dutra. E a maior parte das distribuidoras de transportes estão ali. Um dado que me veio agora, que geograficamente faz muito sentido. Geograficamente faz sentido, mas é um desafio muito grande para a assistência à saúde, porque os homens não estão no município durante o dia. Então a gente vem fazendo este ano, no decorrer do ano, muitas ações aos finais de semana. Todos os finais de semana a gente tem unidade de saúde aberta. O horário estendido, que vocês chamam na secretaria. O horário estendido a gente abre aos sábados, pelo menos 4 unidades. No mês de outubro a gente fez Outubro Rosa para as mulheres. No mês de novembro a gente também
estamos fazendo esse movimento. O nosso dia D agora, 29 e 30. Então já vamos anunciar, porque esse final de semana tem atendimento estendido em Guarulhos. Isso. Então os homens, por favor, não deixem de fazer seus exames, certo? Dia 29 e 30 é o dia D da saúde do homem. Então a gente vai concentrar num dos nossos centros de especialidades, que é o CEMEG Centro, urologista e ultrassom específico para saúde do homem, e aí a gente vai aproveitar o final de semana para interagir outras necessidades, porque a informação precisa quebrar esse tabu. O quanto antes, né, doutor? Sim. A gente conseguir identificar, o doutor vai falar melhor que eu, que a cura ali é tranquilo. A dificuldade é trazer os homens para perto do cuidado, né? Os homens vivem, em média, 7 anos menos que as mulheres. Sim. Né? Então a gente tem aí um grande desafio dessa captação aí desses homens. Agora, uma grande autoridade para falar sobre o assunto do dia, né? Acho que uma das maiores autoridades. Acho que a maior autoridade que o Dr. Rony. Presidente eleito da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Rony Fernandes. Deve ser um desafio enorme assumir um cargo tão importante numa linha de tratamento que a gente tem esse tabu, a gente tem essa dificuldade de convencimento. Ficamos sabendo aqui que existem pessoas que morrem e nem sabiam que tinham o câncer, que estava num determinado grau, o que dificulta aquele histórico familiar para os descendentes, porque é um dos itens, você tem um pai, um avô que teve, às vezes não sabe, porque eles morreram sem saber que tinham. Então um grande desafio para o senhor, que vai assumir agora em janeiro, né? Sim. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado. E já deixo aqui o agradecimento da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, que tem feito um trabalho junto aos canais de comunicação, e esse é mais um espaço para a gente esclarecer com informação de qualidade sobre uma doença tão frequente para o homem. A gente sabe que hoje o câncer de próstata é 1 a cada 6 homens a partir dos 50 anos, o que dá em torno de 17 a 18%. O Instituto Nacional do Câncer, ele prevê para este ano mais de 71 mil novos casos, e esses números têm nos surpreendido, porque não só a quantidade, mas sim também a mortalidade. Nos últimos 10 anos aumentou 20%, ou seja, a gente passou desses 70 mil novos casos, 14 mil vão morrer, e hoje nós estamos com números que vão chegar em 17 mil, o que dá 48 mortes por câncer de próstata por dia no Brasil. Então a gente realmente precisa vencer esse grande tabu de se cuidar, de procurar o atendimento e fazer, você falou muito bem, o diagnóstico precoce. Quando a gente descobre a doença numa fase inicial, a gente consegue curar 9 entre 10 homens, ou seja, 90%. Nesse levantamento tem a faixa etária desses novos? Tem. O câncer de próstata, ele acomete homens acima dos 50 anos. Então, a partir dos 50 anos é a maior faixa etária. Existem tumores em homens mais jovens? Existe, mas não é a regra. Então, devemos sempre orientar e começar a fazer os exames a partir dos 50 anos. A frequência é decidida com o médico em comum acordo com o paciente, pode ser anual ou a cada 2 anos, dependendo dos exames iniciais. Mas se tiver histórico na família, você falou muito bem, câncer de próstata ou câncer de mama, a mama e a próstata estão ligadas pelo mesmo gene. Informação que nós não recebemos. Então, essa informação, se você tem uma mãe que teve um câncer de mama, você tem mais chance de ter câncer de próstata. Puxa, ou vice-versa, se o seu pai teve câncer de próstata, a chance maior de ter câncer de mama. Existe um gene que cruza essa informação e aumenta a chance. Então, se tiver história na família, se for indivíduo que tem na população negra, ou mesmo indivíduos que tenham obesidade, a gente sabe que nesses 2 grupos o câncer é mais agressivo. Então, mais agressivo tem que buscar antes. 45 anos, né? Doutor, essa informação é interessante que a gente teve no painel anterior sobre o número de câncer de próstata em negros. Existe algum fator diferencial para eles terem uma tendência maior em ter esse diagnóstico?
Então, o que acontece é que nesse tipo de população, o diagnóstico por acesso, né? É uma população que tem um acesso menor ao atendimento, eles acabam descobrindo o tumor numa fase mais avançada. Se a gente pensar em números, nós estamos aqui com a secretária, acho que é muito importante, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que detém a parte dos convênios, 25% dos tumores são diagnosticados numa fase avançada e 75% numa fase precoce. No SUS é o contrário. 70% já numa fase avançada e 20% numa fase localizada. Então, nós precisamos reverter isso daí através de campanhas, políticas públicas, de políticas públicas. Agora, doutor, o senhor falou dessa questão que esse ano vai ter esse aumento no número de mortes relacionados ao câncer de próstata. A gente sabe que a medicina vem avançando cada vez mais com relação aos tratamentos, às formas de cirurgia. Ao que o senhor atribui essa questão desse aumento no número de mortes? Principalmente porque nós estamos, graças a Deus, envelhecendo mais. E o câncer de próstata é um tumor que acomete homens com mais que 50 anos. Então, se a gente tiver uma população que chega a mais aos 80, 90 anos, a gente aumenta a chance de ter a presença do câncer de próstata. Então, se a gente pegar os homens aos 50 anos, 1 em cada 6. Se pegar aos 80 anos, a gente vai ter um número maior. Se conseguíssemos chegar até 100 anos, cerca de 80% teriam câncer de próstata. E o que difere o câncer de próstata numa idade mais avançada e numa idade mais precoce? É que quem chegou aos 80 e 90 e não morreu deste tumor, a chance de morrer é menor. Sim. Então, fazer o diagnóstico numa fase mais precoce evita uma morte ao longo da vida. Então, por isso que a gente pega dos 50 até os 75 anos, que é a faixa etária onde a gente busca o tumor. Agora, Lúcia, a gente fala sobre informação, que é extremamente importante. Em Guarulhos, vocês fazem essa campanha só em novembro ou existe uma divulgação da importância desses exames através da informação, usando os seus canais da própria prefeitura, para que isso se estenda e diminua este número? Tivemos informações aqui, né, Fabi, em outros painéis, de que o número de pessoas, por exemplo, de homens de internação é muito maior do que de mulheres. E de consultas é muito maior de mulheres do que de homens. Então, claro que o homem... E até esse próprio dado que o doutor acabou de dar com relação no atendimento público, que o diagnóstico é feito menos, né? E na saúde pública, e o número de cirurgias... Porque, na verdade, o que a gente tem que evitar é isso, né? Que a gente... Chegar nesse ponto, nesse ponto. Quando a gente fala da informação e de acesso, é mudança cultural. Porque o homem, ele procura menos o atendimento médico do que as mulheres. Uhum. As mulheres já está na cultura da mulher o protecionismo. O protecionismo. Então ele já faz aquele acompanhamento da hipertensão, da diabetes, né? E ela vai fazendo. O homem não. A gente tenta o tempo todo reverter isso. Então é uma mudança cultural. A gente tem, este mês a gente intensifica as ações de prevenção e promoção que a gente fala dentro das empresas, com os funcionários. Então a gente vai fazendo essa mudança de cultura, mostrando que trazendo para perto da gente, eles vão ter a informação com mais leveza. Uhum. Porque quando a gente fala do câncer de próstata, já vem aquele tabu, já tem o machismo, já tem aquele bloqueio. E homem é muito tímido para falar, né, doutor? Sim. Normalmente a gente encontra as médicas, as mulheres com maior desenvoltura para falar, né, com os pacientes. Então tem tudo isso que a gente vem trabalhando todos os dias. Em Guarulhos a gente conta com residência médica, residência multi, então a gente já está trazendo para dentro das universidades esse trabalho em conjunto. Então a gente acaba tendo os médicos mais jovens junto já com a população. Né? Eu acredito que com o andar dos meses, que eu falo que é uma preocupação que a gente não tem anos, né? A saúde pública, a gente precisa andar muito mais rápido do que o avanço das doenças. Então,
nos próximos meses a gente já vem mudando isso, porque com essas constantes informações, campanhas, divulgação, acesso, quando a gente faz uma promoção, olha, vamos trazer todos os homens para fazer ultrassom aqui. Tá tudo bem, eu não tenho um monte de mulher sentada ali na recepção, Sim, né, doutor? sim. Isso faz diferença. Então, trazer essa humanização, esse acolhimento para a população masculina é também uma... Existe uma diferença, doutor, na questão de procurar o urologista ou a urologista? Não, Não? não existe diferença, a formação... Não, eu digo da parte do homem, dele Não, procurar. não. Ele fala, não tenho resistência, não quero ser atendido por uma mulher. Não, ou não quero por um homem. Não. O que a gente vê em relação ao gênero não tem esse tipo de... O que tem é um número maior de homens, né? Hoje na medicina nós temos 52% dos que estão ingressando na medicina são mulheres, e essa taxa está aumentando. Na urologia, nós temos no Brasil 5.500 urologistas. Desses 5.500, nós temos 300 mulheres. É 3,2. Então, encontrar uma urologista mulher é mais difícil. Mas quanto a isso, não tem problema. Em Guarulhos tem? Em Guarulhos não tem. Mas o que eu quis dizer das mulheres, quando a gente faz aquelas palestras, as campanhas, sim. é mais fácil a gente conseguir as enfermeiras do que os enfermeiros. Atingir o seu alvo, o seu Atingir o público-alvo. alvo. Mas é um desafio, acho que para a Sociedade Brasileira de Urologia, Claro. justamente reverter e levar essa informação em todos os âmbitos, né, doutora? Ela Sim. falava da questão dos motoristas de caminhão que tem na região, porque também tem essa questão, quanto maior o seu nível escolar, educacional, mais acesso à informação você tem, mais você acaba se cuidando. Então a informação tem que estar em todos os cantos. Agora, Mas uma informação importante, acho Sim. que só para fomentar essa conversa é o seguinte: o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá sintomas. E o homem procura o médico, ele fala assim, não estou sentindo nada, então eu não preciso ir. É a mesma coisa com a mulher. Você não sente facilmente um nódulo na mama, você tem que fazer o autoexame, você tem que fazer os exames. E é nessa fase que a mulher cura o câncer de mama. Né? Não adianta estar ulcerado, o tumor saindo para fora, que já não tem mais cura. A mesma coisa no câncer de próstata. Então, como o câncer ele cresce numa área periférica da próstata, ele não dá sintomas para urinar. Então, se ele não sente nada, ele acaba não procurando. E aí o importante é dividir. Então, se eu estou sentindo alguma coisa para urinar, então eu já estou com câncer avançado? Também não. Porque tem duas doenças que acometem a próstata, que é o crescimento benigno e o câncer. Elas acometem em lugares diferentes. Então, o crescimento benigno, que é a hiperplasia prostática, essa dá sintoma. Tá. E a gente não pode confundir. E uma não leva a outra. E quais seriam os sintomas já para chamar a atenção? Então, os sintomas para urinar da hiperplasia prostática benigna é passar, não levantava à noite, passa a levantar à noite, começa a fazer esforço para começar, o jato perde a força, no final fica pingando, tem uma urgência de ter que ir no banheiro, dá vontade, tem que correr para ir no banheiro, senão parece que a urina vai sair, não consegue segurar. Esses são sintomas básicos de que a sua próstata pode estar aumentada de tamanho, levando consequências para a bexiga. Né? E deve deixar claro, eu tenho 63 anos, então eu vivi uma série de mudanças. E eu percebo que quando eu tinha 30, até 40, eu não tinha necessidade de levantar de madrugada. Às vezes, agora, com 63 anos, eu sinto essa necessidade, que é natural, eu acho que de todos os homens que têm mais de 50, 60 anos. Claro que eu faço os exames, eu tenho tudo controlado, mas a gente tem que ter essa informação correta. Por isso que a importância da informação correta é a mais necessária. Hoje, eu queria que o senhor falasse desse desafio que o senhor vai enfrentar a partir de janeiro, assumindo a presidência. A gente vê muito pouco campanhas falando sobre câncer de próstata. Falamos aqui, Outubro Rosa, o Ministério da Saúde Federal, ele coloca lá artistas falando sobre o câncer, faz campanhas, histórias, né? Coloca história, coloca a carreta da mamografia. Eu nunca vi nenhuma campanha do homem. Imagina o desafio
que você sente lá, Lúcia, porque quando a gente fala, qual é a maior resistência do homem? É o machismo. Imagina numa área de caminhoneiros, você passar para eles que eles têm que fazer o exame. São desafios importantes. Eu deixo essa pergunta para você na sequência. Informação. Existem projetos para aumentar essa informação, essa divulgação? Sim. A Sociedade Brasileira de Urologia, nos 12 meses do ano, nós temos campanha em 10 meses. Né? Nós começamos já em janeiro, que é o mês onde a gente tem a diminuição da ingesta de líquido e perde muito líquido por causa do verão. Claro. Então nós falamos sobre pedra nos rins em janeiro. Fevereiro, dia 4 de fevereiro, é o dia de combate ao câncer. Hoje, dia 27, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Mas em fevereiro nós adotamos o 4 de fevereiro para falar sobre câncer de pênis. Em março nós falamos sobre incontinência urinária. Em maio nós falamos sobre saúde do homem como um todo, né? Dia 17 de maio é o Dia Internacional do Homem. Em junho nós falamos sobre câncer de rim. Julho nós falamos sobre câncer de bexiga. Em agosto, paternidade responsável. Sim. Então a gente fala assim, o pai, você quer ser pai, não é só colocar um filho no mundo, né? Não. Tem que cuidar do filho. Em setembro, nós abordamos o futuro dos homens. Dia 21 de setembro é o Dia Mundial do Adolescente. Então nós conversamos com esse público mais jovem, o adolescente. Em outubro, nós falamos da saúde da mulher em relação à parte urinária, incontinência urinária, prolapso. Novembro azul. E agora em dezembro nós temos uma campanha que é o Dezembro Vermelho, que é sobre doenças, infecções sexualmente transmissíveis e o HIV. Então nós cobrimos o ano inteiro de campanhas. Em relação ao Novembro Azul, o Novembro Azul começou aqui no Brasil em 2006. O ano que vem nós vamos completar 20 anos. Mas é pouco, e a gente vê que nesses 20 anos a gente está conseguindo formar uma consciência maior neste homem que tem mais que 50 anos. Mas muita informação é muito importante ainda. Nós temos que bater sempre na mesma tecla. Entendo. Né? Vende mais porque está fazendo propaganda ou está fazendo propaganda porque quer vender mais. Então, isso tudo a gente tem que aprende a reverberar. E hoje com redes sociais, essa informação corre muito rápido. E claro, é muito importante. Hashtag SBU. Hashtag SBU oficial. Temos TikTok, YouTube, lives. Toda segunda-feira nós temos uma live sobre o assunto, temos o nosso portal e temos as campanhas. Importantíssimo. Lúcia, aquela pergunta que eu deixei no ar para você. Sobre o desafio da prevenção. Desafio. O câncer de próstata, quanto mais precoce a gente identificar, apesar do tratamento ser através de radioterapia, né, doutor? Então, o câncer de próstata, o tratamento preconizado é através da cirurgia, da retirada da próstata. Existe a possibilidade também de fazer radioterapia, mas o padrão hoje é a cirurgia. Só que precocemente eu preciso identificar através do toque retal. Né? E aí, quando a gente trabalha a informação correta, a gente precisa desconstruir que o exame de sangue é a primeira opção, né, doutor? Sim. Que hoje, né, tem o exame de sangue, vou fazer exame de PSA, por conta do tabu, né, doutor? Exatamente. Porque nada mais é do que assim, a mulher faz exames ginecológicos, né, muito antes do que o homem, então, desde que ela começa a ter uma vida sexualmente ativa e acontece os exames e já coloca isso no calendário dela. É como o homem deve fazer também, sem esse preconceito. A gente falou muito nessa questão do preconceito, né, Gil? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Desafio porque não basta fazer um exame de sangue. Eu preciso iniciar precocemente com o toque retal. Então, a busca por essa informação correta, é isso que a gente vem fazendo. É que a gente vê. diariamente, né, doutor? As mulheres comentam, né? Puxa, eu tenho que ir no ginecologista, eu tenho uma consulta. Exatamente. Eu duvido que o homem avise o amigo. Você espera que eu vou no urologista fazer um exame de toque? Daqui 3 horas eu volto. Ele vai falar que ele vai... eu preciso no banco pagar uma conta, eu volto daqui 3 horas.
Entendeu? Exatamente. Então, esse tabu, que é pura ignorância, é que tem que ser quebrado. Até porque nós sabemos, e vocês com muito mais autoridade, de que esta doença, este mal, ele tem que partir da pessoa procurar, fazer os exames, se autoexaminar e falar, puxa, eu preciso disso, que não tem como ser ao contrário. Por mais campanhas que se façam, por mais informações que sejam divulgadas, como isso que nós estamos fazendo, a conscientização e a partida da própria pessoa, eu acho que é o primeiro passo, né, doutor? Nós precisamos desconstruir esse tabu, né? O exame de toque retal é um exame rápido, indolor, Sim. e que não muda nada nas questões relacionadas à masculinidade desse homem, entendeu? Não é porque você vai fazer um exame que você vai mudar alguma coisa na sua vida. Então isso não é um que nós toque temos que de fazer. mágica. Exatamente. Nós vamos Não é um toque de desconstruir isso. mágica. Desconstruir isso é um exame que é barato, rápido, fácil de ser feito. Então, principalmente na atenção primária da saúde. O toque e o PSA. Se a gente somar essas ferramentas, o toque e o PSA, a gente aumenta o poder do diagnóstico. Só fazer o exame de PSA, ele pode dar alguns falsos positivos. Sim. Existem outras doenças que podem subir o PSA, né? Como a infecção urinária, até andar de bicicleta, andar a cavalo, Sim. relação sexual. Então nós precisamos entender melhor o exame de sangue junto com o toque. Os dois se juntam para aumentar o poder diagnóstico. Eu imagino que o senhor falou que é um exame barato. Então, às vezes, a pessoa não consegue, porque hoje o SUS, ele precisa primeiro passar por um clínico e o clínico indicar, e às vezes leva um tempo para que ele consiga lá Mas sua consulta. tem a questão que a gente fala muito aqui, até durante a programação. Esse primeiro exame é feito nas unidades básicas de saúde. Então, assim, quanto mais frequente, quanto mais o homem se conscientizar da importância desse autocuidado, né? Você vai estar primeiro ali na unidade básica de saúde. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor. Então, esse acompanhamento que as mulheres procuram tanto, procuram para os filhos, procuram para elas, o homem deve procurar também. Mas eu queria perguntar para o doutor, com relação à questão do Brasil, com relação ao mundo. A gente está muito aquém nessa questão do diagnóstico precoce, ou tem algum outro país que seja referência que a gente possa se espelhar? Tem sim. Tem países que adotam como política pública o rastreamento populacional. E com isso eles conseguem atingir o diagnóstico mais precoce e a cura em um número maior de homens, né? Então na Europa existem países que adotam o rastreamento. O que aconteceu, e que muitas vezes isso acaba gerando dúvidas, é que nos Estados Unidos, em 2012, existiu uma força-tarefa, um grupo que foi estudar o diagnóstico precoce. E lá o Medicare, que paga toda a conta, né, concluiu que se fazer o diagnóstico precoce não alteraria a mortalidade do tumor. Mas o que acontece? Se eu faço o diagnóstico numa fase mais tardia, eu tenho mais sofrimento desses homens, eu tenho mais complicações. E hoje o tratamento do câncer de próstata é uma doença lenta, eu concordo. A gente consegue transformar essa doença, mesmo que tenha perdido a chance de curar, numa doença mais longa, um tempo maior de sobrevida. E essas são as estratégias. Só que se gasta mais com a doença avançada do que com a doença localizada. Claro. Então, o que aconteceu? Essa força-tarefa cometeu este erro em 2012 e eles já voltaram atrás. Então, nos Estados Unidos também hoje se preconiza que homens entre 50 e 75 anos procurem para fazer o exame. Eu entendo que não dá para fazer um rastreamento para todos os homens. É um chamado rastreamento consentido. Nós vamos informar isso para a população, esse trabalho que vocês estão fazendo, e eles têm que nos procurar. Sim. Então, procurando, a gente tem que dar o acesso aos diagnósticos. Então, não é para todo homem, que às vezes chega no hospital ou no consultório. Eu tenho 30 anos, tenho que fazer exame? Não. É um público selecionado. Então, não é um rastreamento amplo para todos os homens. Tá bom. É uma doença que tem uma faixa etária
e aqueles que têm maior risco a gente tem que intensificar. E essa união, né, dos médicos, da informação e das políticas públicas. Eu acho que o caminho realmente para a gente reduzir esses números e essa taxa tão alta, como o senhor colocou aqui para a gente, está nesse conjunto. As políticas públicas, ela vem com uma grande importância porque a gente precisa garantir o acesso desta população quando procurar. Então, a política pública, ela tem que andar junto com a informação. E criar espaços, criar espaço para que a gente consiga atender precocemente. Outro grande desafio que eu imagino que todas as cidades têm é em atender aquele público vulneravelmente mais necessitado. Morador de rua, aquele pessoal que vive sem a condição mínima de vida, não pode procurar um urologista particular e às vezes nem procura o sistema público de saúde porque ele, por total desconhecimento e ignorância, acaba não indo. Quais são os projetos em Guarulhos em relação ao atendimento a este público que socialmente ele tem mais necessidade? Em Guarulhos, a gente tem equipe de consultório na rua. Precisamos, no momento, ter uma ampliação, fazer um acesso maior, mas a gente já tem essa equipe. E os moradores de área livre, eles são conhecidos, né? Eu estou há mais de 20 anos no serviço público e eu acredito que é mais fácil esta conversa, este convite e este convencimento para o tratamento desta população do que uma população trabalhadora, que está fora o dia todo. Então, que não prioriza isso, né? A saúde. Eu acho que a necessidade, ele vai pegar um dia fora do trabalho para ir na atenção primária. Eu entendo que esta população de área livre, ele vem mais fácil. É só a gente convidar. Por isso que precisa a atenção primária fazer as ações extramuros, que a gente chama, né? Guarulhos, ele tem um modelo atualmente de unidades de estratégias da família, que a gente tem os ACS, e eu tenho unidade tradicional e mista. Quando eu tenho a tradicional e mista, eu dependo que ele chegue. Que a população chegue. E este é um desafio também para a saúde pública. Então a gente tem muitas ações extramuros. Extramuros são empresas, são escolas, é feira livre, né? Então essas ações extramuros a gente consegue trazer essa população. E é difícil fazer esse trabalho, né? O trabalho de informação, de convencimento, porque é diferente quando você oferece um produto e você tem um interessado que vem até você. Nesse caso, é diferente. A pessoa tem que eu vou procurar, eu vou fazer, conhecer que existem, por exemplo, é o que você disse, né, Fabi? Ele não precisa ir, existem postos específicos para os exames. Sim. Ele vai especificamente ali, ele vai direto. Olha, eu quero fazer, porque eu já tenho mais de 40 anos, porque eu tenho casos da minha família, porque eu tenho alguns sintomas que estão me levando a crer que eu possa ter esse tipo. Mas é conhecimento, é informação. E o nosso desafio, como disse o Dr. Rony, são 20 anos de assuntos levantados. É muito pouco tempo. Se a gente for analisar isso, é muito pouco tempo. Eu falei aqui, eu tenho 63. Meu pai, se vivo estivesse, teria 92. Se são 20 anos de assuntos levantados, quer dizer, quando eu tinha 40 e eu fui fazer o exame com 45, o assunto estava começando a fluir. Então fica difícil para quem tem mais idade. Não foi seu pai que falou, já chegou a hora de você fazer exame, né? Ele não sabia. Sim, então. Ele não sabia. E se o pai dele tivesse, ele não teria esse histórico. Ele também não faria. Então eu acho que o público mais jovem é um público que tem muito mais acesso à informação, inclusive nessa questão familiar, de descendência. E um dado levantado muito importante, se a mãe também tiver tido o câncer de mama, também é um sinal para que ele vá procurar. Né? Quando foi levantado o dado aqui, que os homens negros teriam uma tendência maior, veio a explicação, eles são que menos procuram. Mas é pelo acesso também, pelo acesso também. Então não é uma questão genética, não é uma questão de cor ou raça. É por conta de informação. Vamos para a consideração final? 4 minutos para a gente terminar. Considerações finais vamos começar aqui, né? Pelas mulheres, como bem disse o Gil sempre. Está bem dividido aqui, as mulheres e os homens. Vamos lá. Eu acho que o nosso desafio é diário.
de novembro, depois teremos o dezembro, e o desafio das políticas públicas de garantir acesso, educação, formação na saúde é diário. Eu agradeço imensamente aqui a abertura do espaço para que a gente possa falar o quanto a gente pretende avançar e a gente precisa garantir o acesso mesmo. Bacana, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo de Guarulhos até aqui. Estamos num dia normal de expediente. Sim. Tenho certeza que você deixou muitas coisas lá para fazer, para vir aqui nos atender, mas é por uma causa muito importante, sim, que é a informação, que é o que nós lutamos hoje. Muito obrigado. Dr. Rony. Novembro Azul é muito mais do que uma campanha, é um alerta. Você é homem com mais de 50 anos, não espere ter sintomas. O câncer de próstata, numa fase inicial, não dá sintoma. Então, não deixe de procurar atenção básica de saúde, ser orientado e fazer o diagnóstico quando mais possível precoce, porque é aí que você vai conseguir curar essa doença que hoje mata 48 homens por dia. É um número muito grande. Vença esse tabu e venha para atenção básica de saúde, orientação e uma consulta com o urologista. Muito obrigado pela sua presença, sucesso quando o senhor assumir a presidência e saiba, a senhora também, os microfones aqui, né, Fabi? Com certeza, os nossos microfones sempre abertos, e eu acho que esse dado que o Dr. Rony colocou, que por dia 48 homens morrem, puxa vida, relacionado ao câncer de próstata, é o principal alerta para você que ainda não se conscientizou da importância do exame, da importância realmente de se cuidar. E é isso que a gente quer, que as pessoas realmente se conscientizem. E esse espaço aqui está aberto para sempre que vocês levem a informação tão importante que vocês se dividiram hoje aqui com a gente, né, Gil? #SBOficial. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Fico aqui do lado, aqui no centro da cidade, na Santa Casa. Vem pra cá sempre. Venho aqui. O ano todo nós temos campanha. Não, depois dessa aqui, o senhor deu o calendário aqui, que tem todo campanha. Mês ele vai ter que vir todo aqui. mês a gente quer todo ouvi-lo. mês vai ter que vir aqui para falar vermelho. A campanha. Vamos começar, já vamos deixar agendado, viu, Felipe? Já estou pedindo para o Felipe deixar agendado com o senhor para a gente falar de dezembro vermelho. Infecções sexualmente então transmissíveis. Então já fica feito o convite aqui, né? Porque é muito importante. Porque eu tive até uma informação de que o número de contaminações por AIDS na terceira idade aumentou muito. Aumentou muito. Aumentou. Existe o que a gente chama de estresse do uso da camisinha. As pessoas estão parando de usar porque tá parando de falar que precisa usar. Entendeu? Então, informação novamente. Fechamos, Fabi? Fechamos. Foi ótimo, Gil. Muito obrigada, Dr. Rony. Muito obrigada, doutora. Né? Obrigada. Então, tá bom. Pelo horário de Brasília, 16 horas. Ficamos por aqui com mais um painel. Ainda tem mais alguns painéis que você vai acompanhar. A Guardiã da Notícia é assim: informação que não para nunca, informação que salva vidas. Eu te espero no próximo painel. Até já. Você acompanhou mais um painel especial Novembro Azul, aqui na Guardiã da Notícia. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas.
Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.